profecia que prevê o fim do mundo. Já se perguntou se existe um plano mestre para a história da humanidade? Um cronograma divino, meticulosamente traçado, que se desenrola diante de nossos olhos, muitas vezes despercebido. Há mais de 25 séculos, no coração do exílio babilônico, um profeta temente a Deus chamado Daniel recebeu uma visão que revolucionaria nossa compreensão do futuro. Imagine a cena. Daniel, em profunda oração, intercedendo por seu povo, quando de repente, uma luz celestial irrompe, e o anjo Gabriel, o mesmo mensageiro que anunciaria o nascimento do Messias, surge diante dele. Hoje, vamos desvendar cada detalhe dessa profecia. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode estar muito mais próximo de acontecer do que você jamais imaginou. Fique ligado e não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum texto e contexto bíblico. E foi nesse momento solene que Daniel ouviu palavras carregadas de mistério e de um destino imutável. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Essas palavras transcendem a mera contagem de tempo. Elas revelam um relógio divino. Um cronograma profético que se estende desde a reconstrução de Jerusalém até os eventos cataclísmicos que precedem o fim dos tempos. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas dessa profecia e desvendar como ela pode estar mais próxima de se cumprir do que jamais ousamos imaginar. Prepare-se para uma jornada que transformará sua perspectiva sobre o amanhã. Para apreender a magnitude dessa profecia, precisamos retroceder no tempo. Daniel vivia na Babilônia, um período de trevas e desespero para o povo judeu. Exilados, longe de sua terra, com o templo em ruínas e a esperança quase extinta, clamavam por libertação. Era um tempo de opressão espiritual, de luto profundo e de um anseio ardente por restauração. Nesse cenário sombrio, Daniel, um homem de fé inabalável, busca a Deus. Ele estuda as Escrituras, compreende que o tempo do cativeiro se aproximava do fim e, com o coração contrito, suplica por misericórdia e pelo cumprimento das promessas divinas. E o céu responde. O anjo Gabriel desce com uma revelação surpreendente. Um plano divino detalhado, abrangendo 70 semanas, ou seja, 490 anos, divididos em períodos com significados específicos. Como afirma a segunda epístola a Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Cada semana desses 490 anos estava destinada a marcar eventos cruciais que moldariam o destino não apenas de Israel, mas de toda a humanidade. Vamos mergulhar nas palavras da profecia que ecoam através dos séculos. Em Daniel capítulo 9, versículo 24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Observe a clareza dessa missão: restaurar Jerusalém, selar as profecias, redimir o povo e, acima de tudo, ungir o Santo dos Santos, uma clara alusão ao Messias. Gabriel continua, detalhando o cronograma. Em Daniel capítulo 9, versículo 25 diz: Sabe e entende, desde a saída do decreto para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, passarão 7 semanas e 62 semanas. Isso corresponde a 69 semanas, ou 483 anos proféticos. Esse período se estenderia desde o decreto para a reconstrução de Jerusalém até a vinda do Messias. É aqui que a precisão divina da profecia se manifesta de forma extraordinária. O que já se cumpriu na história. A história confirma a palavra de Deus. Em 457 a.C., o rei persa Artaxerxes primeiro emitiu o decreto para a reconstrução de Jerusalém, registrado em Esdras capítulo 7. Contando 483 anos proféticos, lembrando que um ano profético bíblico é geralmente considerado como 360 dias,
Chegamos a aproximadamente 30 depois de Cristo, a data da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9. No Evangelho de João capítulo 1, versículo 11 nos diz que veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A profecia prossegue. Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, será eliminado o ungido e nada terá. Jesus Cristo, o ungido, seria de fato crucificado. E assim aconteceu, cerca de 3 anos e meio após o início de seu ministério público, selando a redenção para a humanidade com seu sacrifício na cruz. E o versículo seguinte previu o que viria a seguir para a cidade. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel capítulo 9, versículo 26. Historicamente, esse povo de um príncipe pode ser interpretado como uma referência imediata às legiões romanas sob o comando do general Tito, que destruíram Jerusalém e o templo em 70 depois de Cristo, conforme Jesus havia profetizado em Lucas capítulo 21, versículos 20 a 24. No entanto, a profecia, como muitas na Bíblia, possui um cumprimento duplo, apontando simbolicamente para alguém ainda maior e mais sombrio, alguém que ainda há de surgir nos últimos dias. A 70ª semana, o arrebatamento, o pacto, a falsa paz e a revelação do anticristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, descreve esse evento glorioso. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É crucial, sob a perspectiva pré-tribulacionista, entender que antes do início dessa 70ª semana, ou seja, a semana de número 70, a igreja será arrebatada. O arrebatamento. Acreditamos que, após a assinatura do pacto de paz pelo anticristo, o príncipe que há de vir, de Daniel, capítulo 9, versículo 26, a igreja será arrebatada. Este evento marca o fim da dispensação da graça e o início do período de juízo divino sobre a terra. A falsa paz. Após o arrebatamento, Israel experimentará um período de falsa paz de 3 anos e meio, garantida pelo anticristo. Eles acreditarão que este líder é o Messias prometido, restaurando a paz e a segurança. Durante esse tempo, o templo será reconstruído e os sacrifícios serão retomados. A abominação da desolação e a revelação do anticristo. No meio da 70ª semana, ou seja, após 3 anos e meio, o anticristo quebrará o pacto. Ele entrará no templo reconstruído e profanará o lugar santo, realizando a abominação da desolação, mencionada por Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 15, e por Daniel, em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Na semana final, ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta. E na asa dos santuários estará a abominação desoladora. Este ato revelará sua verdadeira identidade como o anticristo, o homem do pecado. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, e marcará o início da grande tribulação. A percepção do engano por Israel. Ao ver a abominação da desolação, Israel perceberá que foi enganado. Eles compreenderão que o líder que aceitaram não é o Messias, mas sim o falso profeta, o anticristo. Este reconhecimento levará a um período de grande angústia para Israel, como profetizado em Jeremias capítulo 30, versículo 7. Ah, quão grande é aquele dia! Não há outro semelhante a ele. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. A grande tribulação. A partir desse ponto, o mundo entrará no período mais sombrio da história, a grande tribulação, um tempo de juízo divino sem precedentes, conforme descrito no livro do Apocalipse. O retorno de Cristo. Mas há uma esperança gloriosa em meio a tudo isso. Esse tempo de trevas não será eterno. Após a 70ª semana, após a falsa paz e a verdadeira guerra, após a maior apostasia da história, o céu se abrirá.
Cristo retornará visivelmente, com poder e grande glória, para destruir o anticristo e todas as forças do mal, e estabelecer seu reino eterno, conforme Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e faz guerra. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele virá para reinar. Estamos vivendo em tempos perigosos, mas proféticos. Vemos pactos sendo feitos, alianças sendo firmadas, e o mundo parece caminhar cada vez mais rápido para aquilo que Daniel viu há tanto tempo. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é um mapa do futuro. E a profecia das 70 semanas nos revela que Deus tem um plano. Ele tem um calendário. E ele tem um propósito para a humanidade e para cada um de nós. A perspectiva pré-tribulacionista nos oferece esperança e consolo, sabendo que a Igreja será preservada da ira vindoura. Se essa mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a profundidade da Palavra de Deus, não guarde isso só para você. Deixe seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas com essa verdade. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos proféticos e de edificação. E claro, ative as notificações para ser avisado sempre que publicarmos algo novo. E agora, quero saber de você. Deixe seu comentário abaixo respondendo como a compreensão do arrebatamento e do engano de Israel impacta sua visão sobre os eventos atuais e a necessidade de vigilância espiritual. Sua opinião é muito importante para nós.